Capítulo 4. Uma vez espião. Toda a história da Rússia acontece em São Petersburgo. A cidade foi capital de um próspero império, exaurido pela Primeira Guerra Mundial e, no início do conflito, perdeu o próprio nome. O germânico São Petersburgo tornou-se Petrograd, que soava mais russo. O império foi destruído pelo golpe certeiro das revoluções de 1917, pois Petrograd foi palco de ambas. Logo, a cidade perderia o seu status de capital, com a sede do poder sendo transferida para Moscou. Petrograd, com os seus poetas e artistas, continuou sendo a capital da cultura russa, mesmo depois de mudar de nome novamente, quando passou a se chamar Leningrado, no dia em que morreu o primeiro dos ditadores soviéticos. As elites literária, artística, acadêmica, política e comercial da cidade foram progressivamente dizimadas por expurgos, prisões e execuções ao longo da década de 1930. Aquela década miserável se encerrou com a Guerra Soviético-Finlandesa, um ato de agressão da União Soviética, algo desastrosamente mal planejado que antecedeu a Segunda Guerra Mundial. Durante o cerco e depois da guerra, Leningrado, para onde os pais de Putin haviam voltado, era uma cidade fantasma. Os seus prédios, antes magníficos, estavam inteiramente destruídos. As vidraças das janelas se quebraram com as bombas e os estilhaços. As molduras foram retiradas para servir de lenha, o que também aconteceu com os móveis. Procissões de ratos, centenas, milhares desses animais passavam pelas paredes esburacadas e ocupavam toda a calçada, expulsando os parcos sobreviventes humanos. Nas décadas do período pós-guerra, a cidade cresceu com novos habitantes que vinham trabalhar ali. Leningrado tornou-se a capital militar e industrial da União Soviética. Centenas de milhares de pessoas, vindas de outras partes do império, iam morrer em prédios cinzentos de concreto, absolutamente idênticos, mas que não conseguiam ser construídos rápido o bastante para dar vazão ao fluxo de gente que chegava. Em meados dos anos 1980, a população da cidade beirava os 5 milhões, o que excedia em muito até mesmo os modestos padrões de vida estabelecidos pela União Soviética. O coração da cidade, o seu centro histórico, tinha sido praticamente abandonado pelas construtoras. As famílias que, como as do Putin, tinham sobrevivido ao inferno da primeira metade do século, viviam em gigantescos apartamentos comunitários, em prédios que um dia foram imponentes, mas que agora, ao cabo de décadas de descaso, encontravam-se num estado de decadência irreversível. No entanto, o lugar para onde Putin voltou em 1990 tinha mudado mais durante os 4 anos em que ele esteve ausente que nos 40 anos anteriores. As próprias pessoas que ele e os seus colegas mantinham sob vigilância e assustadas, os dissidentes, os quase dissidentes e os amigos dos dissidentes, agiam agora como se fossem os donos da cidade. Em 16 de março de 1987, ocorreu uma grande explosão na Praça de Santo Isaac, em Leningrado. A explosão fez vir abaixo o Hotel Angleterre, cuja fachada imponente emoldurava parte da mais bela praça da cidade havia mais de 150 anos e cuja história era o próprio coração da lenda e do legado cultural de São Petersburgo. O grande poeta Sergei Yesenin suicidou-se no quarto de número 5, o que levou o hotel a ser mencionado na obra de pelo menos meia dúzia de outros poetas.
Num país e numa cidade onde os fatos históricos eram quase sempre referidos aos sussurros e os monumentos históricos geralmente escondidos, destruídos ou falsificados, o Angleterre era um raro exemplo de construção efetiva. Foi provavelmente por isso que muitos cidadãos da cidade de Pedro o Grande, que em boa parte estava literalmente caindo aos pedaços, sentiram a perda desse hotel como se fosse uma agressão pessoal. A demolição do prédio estava planejada. O que não estava planejado era o surgimento, no local onde antes ficava o hotel destruído, de um movimento que viria a desempenhar uma função-chave para a derrubada do regime soviético. Mikhail Gorbachev assumira o governo do país em março de 1985. Passou o primeiro ano de seu reinado solidificando a sua base no Politburo. No segundo, lançou o termo perestroika, reestruturação, embora ninguém, nem ele próprio, soubesse muito bem o que isso queria dizer. Em dezembro de 1986, Gorbachev permitiu que o mais célebre dissidente soviético, o Prêmio Nobel da Paz Andrei Sakharov, deixasse Gorky, onde vivera em exílio interno por quase 7 anos, e voltasse para a sua casa em Moscou. Em janeiro de 1987, Gorbachev propõe mais um novo termo, glasnost, ou abertura, o que não significava que a censura seria abolida no futuro mais próximo, mas, aparentemente, que os critérios para a sua aplicação mudariam. Por exemplo, livrarias de todo o país começaram a liberar materiais antes trancados a 7 chaves. Em fevereiro de 1987, o líder da nação comutou as sentenças de 140 dissidentes que haviam sido condenados às prisões soviéticas e às colônias de trabalhos forçados. Com toda certeza, Gorbachev não pretendia dissolver a União Soviética, por fim ao governo do Partido Comunista, nem modificar efetivamente o regime de forma radical, embora ele próprio gostasse muito de usar este termo. Na verdade, o seu sonho era ir modernizando aos poucos a economia e a sociedade soviéticas, sem solapar as suas estruturas básicas. Mas os processos que ele acionou levaram inevitavelmente, e visto com alguma distância, numa rapidez impressionante, ao colapso total do sistema soviético. 5 anos antes da abertura da fenda tectônica, sutis tremores subterrâneos já se faziam sentir. Gorbachev havia acenado com a cenoura da possível mudança e, assim, o povo começou a falar dela como se fosse algo factível. Discretamente, as pessoas começaram a deixar que tais conversas ultrapassassem a cozinha das suas casas e penetrassem na sala dos outros. Alianças ainda frouxas foram tomando forma. Pela primeira vez em décadas, falava-se seriamente de política e os que discutiam as questões sociais não eram nem membros de um movimento dissidente, nem se enquadravam nos limites das estruturas formais do Partido Comunista. Foi por isso que aqueles que participavam de tais discussões ficaram conhecidos como os informais. A maioria desses informais pertencia a uma geração bem específica. Tinham nascido durante a calmaria Khrushchev, o breve período entre o fim dos anos 1950 e o começo da década seguinte, quando o terror stalinista havia cessado e a estagnação da era Brezhnev ainda não tinha se instalado. Esses indivíduos não possuíam uma plataforma política comum, nem uma linguagem comum para suas discussões, ou sequer um entendimento comum do lugar que tais debates ocupavam, mas compartilhavam duas coisas: o desagrado com os caminhos do Estado soviético e um enorme desejo de proteger e preservar o pouco que restava da cidade histórica que tanto amavam. As pessoas da nossa geração só viam à sua frente um beco sem saída. Se não fugíssemos,
teríamos de enfrentar a degradação, disse Helena Zelinskaya, relembrando aquele período 20 anos mais tarde. Zelinskaya criou uma das várias publicações, Samizdat, que uniam os informais. Não conseguíamos mais respirar em meio às mentiras, à hipocrisia e à estupidez. Não tínhamos medo. E assim que os primeiros raios de luz pareceram surgir, assim que as pessoas, cujas mãos tinham estado atadas, se viam autorizadas a mover pelo menos 1 ou 2 dedos, as pessoas começaram a se mexer. Ninguém ali estava pensando em dinheiro ou em melhoria das condições de vida. A única coisa em que todos pensavam era a liberdade, ficar livre para levar a própria vida do jeito que quisesse, para sair viajando pelo mundo afora, ficar livre da hipocrisia e livre de ter de aceitá-la, ficar livre para falar mal e livre de se envergonhar dos próprios pais, ficar livre das mentiras viscosas em que todos nós estávamos mergulhados como se fosse numa poça de melado. Mas, a despeito do que os informais estivessem dizendo no recinto dos seus lares, a máquina estatal de destruição gratuita continuava ativa. Em 16 de março de 1987, começou a correr um boato pela cidade. Iam destruir o Hotel Angleterre. Informais de todo tipo começaram a se reunir diante do prédio. O líder de uma sociedade de preservação, Alexei Kovalov, entrou na sede do governo local, convenientemente localizada na mesma praça onde ficava o hotel, e tentou negociar com uma burocrata de alto escalão que encontrou. Ela lhe garantiu que o prédio não estava ameaçado e lhe pediu que parasse de transmitir informações erradas à população e de disseminar o pânico. Cerca de meia hora depois, ouviu-se a explosão e o hotel, que ocupava todo um quarteirão, virou uma imensa nuvem de poeira grossa. Foi então que aconteceu algo absolutamente sem precedentes. Parecia que, depois que a poeira se assentasse e a fumaça se dissipasse, no local onde antes havia o hotel, só restariam as lembranças, disse Alexander Vinnikov, um físico que se tornou ativista político. Foi o que aconteceu, mas as lembranças foram importantíssimas. Antes disso, as pessoas nunca tinham imaginado que pudessem protestar contra as ações das autoridades e sair ilesas, sem acabar atrás das grades, ou pelo menos perderem um emprego. O que passou a nos motivar foi a lembrança de uma incrível sensação de estarmos certos. Aquela sensação que se produz em nós quando estamos no meio de pessoas que pensam como nós, num espaço público, ouvindo alguém dar voz, de forma convincente e precisa, às ideias que todos compartilhamos. E, acima de tudo, quando sentimos a completa humilhação da suprema desconsideração das autoridades com relação à nossa opinião. Com isso, começou a brotar em nós uma noção de dignidade pessoal, um desejo de afirmar o nosso direito de ser ouvidos e de provocar impacto com a nossa fala. E assim, a multidão não se dispersou. Na tarde do dia seguinte, várias centenas de pessoas estavam reunidas diante do Hotel Angleterre, agora desaparecido. A cerca que isolava o terreno da demolição foi coberta por cartazes feitos em casa, panfletos, poemas escritos ali mesmo, ou simplesmente com o nome de gente que tinha participado do protesto e que, com muita coragem, optou por divulgar a própria identidade. Todos nós nos encontramos na Praça de Santo Isaac, dizia um antigo premonitório escrito por Zelinskaya, na época com 33 anos, e que foi pregado a tal cerca. Enveredamos por um caminho difícil. Provavelmente vamos cometer muitos erros. Alguns de nós, de certo, vão perder a voz. É provável que não consigamos realizar o que pretendemos, como não conseguimos salvar o Angleterre. Na verdade,
há muita coisa que não sabemos como fazer. Será que é possível esperar que alguém cuja opinião nunca foi pedida tenha condições de argumentar de forma efetiva? Será que alguém que por tanto tempo foi alijado de qualquer atividade pública pode ter afiado a sua competência combativa enquanto ficava sentado lá no seu porão? Será que alguém cujos atos e cujas decisões nunca tiveram consequências tangíveis, nem mesmo para a sua própria vida, tem condições de planejar a trajetória das suas atividades? Centenas de pessoas continuaram reunidas ali por 3 dias. O protesto, que não teria fim, ficou conhecido como a Batalha do Angleterre. Mesmo depois, a cerca, com todos aqueles cartazes e artigos, permaneceu no local, e diante dela formavam-se sempre pequenos grupos. Agora as pessoas vinham até a praça para saber o que estava acontecendo na sua cidade e no seu país e passar as informações aos demais. O lugar foi apelidado de Ponto de Informação. As conversas deixaram a cozinha e a sala para sair à rua, e a cerca tornou-se uma página viva onde inúmeras publicações samizdat saídas dos subterrâneos vinham à luz do dia. Por toda a cidade estavam se formando novos centros de discussão. Em abril, um grupo de jovens economistas de Leningrado fundou um clube. Durante os seus encontros no Palácio da Juventude, abordavam temas até então impensáveis, como a possibilidade de privatização. Antes do fim do ano, um deles aventou a ideia de se privatizarem empresas estatais, emitindo ações para cada cidadão soviético adulto. A proposta não foi bem recebida na época, mas anos depois, foi exatamente o que aconteceu. E a maioria dos membros do tal clube acabou desempenhando papéis fundamentais na instauração da política econômica pós-comunista. Vista de dentro, a sociedade soviética parecia estar mudando com uma rapidez de tirar o fôlego. Mas, na verdade, o movimento se fazia com 2 passos para a frente e 1 para trás. Em maio, as autoridades interromperam a transmissão de quase todos os programas de rádio ocidentais. No dia 31 desse mês, o governo da cidade de Leningrado acabou com o ponto de informação diante do Angleterre. Em junho, as eleições municipais lançaram uma experiência discreta, mas revolucionária. Em 4% dos distritos, em vez do candidato único habitual, apareceram 2 nomes na cédula. Pela primeira vez em várias décadas, uns poucos eleitores podiam escolher entre 2 candidatos, mesmo que ambos fossem do Partido Comunista. No dia 10 de dezembro, Leningrado assistiu a uma primeira manifestação política que não foi dispersada pela polícia. Pelo menos 2 dos oradores eram homens que haviam passado algum tempo em campos de prisioneiros por se oporem ao regime soviético. No ano seguinte, o processo continuou. Aos poucos, iam se formando novos grupos de discussão e as suas atividades tornavam-se mais estruturadas. Com o tempo, surgiram líderes efetivos, pessoas conhecidas e dignas de confiança fora do seu pequeno círculo social. Dentro de 1 ou 2 anos, eles viriam a se tornar os primeiros políticos pós-soviéticos. Na primavera, alguns dos habitantes de Leningrado anunciaram que estavam fundando o que chamavam de Hyde Park, no Jardim Mikhailov, bem no centro da cidade. Uma tarde por semana, qualquer um podia fazer ali um discurso público. As regras eram as seguintes: qualquer pessoa tinha 5 minutos para falar sobre o assunto que quisesse, exceto propaganda de guerra, violência ou qualquer tipo de xenofobia. Lembra Ivan Soshnikov, na época um taxista de 32 anos
e um dos idealizadores daquele espaço público de debates. Quer falar sobre direitos humanos? Pois fale. Um sujeito trouxe a Declaração de Direitos Humanos de 1949. Eu já tinha lido o texto num samizdat, mas quem nunca tinha visto aquilo ficou empolgadíssimo. E aquilo durava 4 horas. Todo sábado, do meio-dia às 4, com um microfone à disposição. Devo dizer que isso foi antes de haver liberdade de imprensa. Assim, vários jornalistas apareciam para ouvir os discursos, mas não podiam publicar o que ouviam. Poucos meses depois, a polícia expulsou o Hyde Park do Jardim Mikhailov. Os organizadores levaram então o seu espetáculo para a Catedral Kazansky, uma grande construção na Nevsky Prospect, a principal avenida da cidade. Sem a sombra das árvores ou a proteção de uma grade, oradores e ouvintes tornaram-se ainda mais visíveis do que na localização original. Em vez de afugentá-los, parece que as autoridades da cidade haviam decidido abafar a sua voz com o barulho. Certo sábado, quando os participantes do Hyde Park se reuniram em frente à catedral, descobriram que havia uma banda de música tocando bem ali. A banda tinha vindo completa, trazendo o seu próprio público, e as pessoas começaram a gritar para os oradores: "Ei, a banda está aqui para a gente poder relaxar. Isso não é hora nem lugar para fazer discursos." Num intervalo, Ivan Soshnikov tentou conversar com o maestro, que foi logo dizendo que tinham vindo se apresentar ali a mando de uma autoridade qualquer. Ekaterina Podoltseva, uma brilhante matemática de 40 anos, que tinha se tornado uma das mais famosas e excêntricas ativistas pró-democracia de Leningrado, bolou um plano para enfrentar a banda de música. Pediu a todos os frequentadores habituais do Hyde Park que trouxessem limões no sábado seguinte. Assim que os músicos começaram a tocar, todos os ativistas começaram a chupar os limões ou a fingir chupá-los se os achassem azedos demais. Podoltseva tinha lido ou ouvido em algum lugar que quando alguém vê alguém chupando limão, começa por um processo de empatia a produzir uma enorme quantidade de saliva, o que é absolutamente incompatível com a execução de instrumentos de sopro. E funcionou. A música parou e os discursos continuaram. Em 13 de junho de 1988, a Suprema Corte da União Soviética revogou as condenações que deram início ao grande terror da era Stalin e que tinham agora mais de 50 anos de criação. No dia seguinte, milhares de pessoas se reuniram em Leningrado em memória das vítimas da repressão política, a primeira manifestação legal em grande escala da história da União Soviética. No entanto, os acontecimentos mais importantes de 1988, não apenas em Leningrado, mas por todo o país, foram a formação de uma organização chamada Frente Popular e o conflito entre a Armênia e o Azerbaijão. As frentes populares surgiram mais ou menos ao mesmo tempo e, aparentemente de forma espontânea, em mais de 30 cidades de um lado a outro da União Soviética. O seu objetivo declarado era dar apoio à perestroika, que vinha enfrentando uma oposição crescente dentro do partido. Mas a função primordial dessas frentes foi, provavelmente, levar adiante uma experiência inédita, tanto quanto ao seu escopo, como quanto à sua escala. Numa sociedade praticamente inexperiente em termos de mudanças sociais, ou, na verdade, de qualquer atividade de cidadania que não fosse comandada de cima para baixo, fundar uma organização e até mesmo uma rede de organizações representou algo efetivamente democrático em sua natureza e em sua estrutura. Abre aspas.
Uma organização que vise a democratizar a sociedade precisa ser ela própria democrática, proclamava um dos textos de fundação da Frente em Leningrado. É por isso que os estatutos da Frente Popular vão incluir uma verdadeira barreira contra tendências burocráticas e autoritárias. Para tanto, o Conselho Coordenador deve ser eleito por voto secreto e pode ser renovado em qualquer Assembleia Geral. E também o Conselho Coordenador não deve ter um presidente permanente, mas sim um rodízio entre os seus membros que se revezarão na presidência. Para isso, nenhum membro da Frente Popular falará em nome da organização a respeito de qualquer questão, a menos que ela tenha sido discutida em Assembleia Geral. Espera-se que todas as decisões tomadas pelo Conselho Coordenador ou pela Assembleia Geral sejam recomendações. Membros que estejam em minoria não serão obrigados a participar de uma decisão de que discordem, mas também não terão o direito de contrariar as decisões da maioria, a não ser pelo poder da persuasão. Fecha aspas. Em outras palavras, o objetivo principal da Frente Popular era não ser o Partido Comunista. Por incrível que pareça, isso funcionou. 20 anos depois, um matemático que se tornou ativista em fins da década de 1980 relatava como descobriu a Frente Popular. Eles iam se reunir no Centro Cultural dos Trabalhadores da Indústria Alimentícia. Qualquer um podia comparecer. Alguns dos que foram até lá não eram exatamente pessoas mentalmente saudáveis. A primeira impressão que tive foi a de um verdadeiro hospício. Havia uns discursos completamente sem nexo. Isso durou 1 hora, 1 hora e meia, com discussões sobre sabe-se lá o quê. E depois, outras pessoas começaram a ocupar o microfone. Mais tarde, fiquei sabendo que eram alguns dos líderes do grupo. No fim, quando puseram efetivamente em votação uma ou outra questão, o texto da resolução saiu bem razoável. Algo com conteúdo decididamente político e escrito em bom russo. Deu para perceber que as pessoas que comandavam aquela organização eram gente com quem se podia realmente discutir as coisas. A capacidade de discutir as coisas ainda era a mercadoria mais valorizada na União Soviética. Quem logo despontou com a liderança evidente e o mais confiável porta-voz da Frente Popular de Leningrado foi uma mulher. Marina Sali não se parecia em nada com qualquer político que a União Soviética jamais tivesse visto. Na verdade, tinha muito pouco em comum com políticos de qualquer parte do mundo. Solteira, na casa dos 50, vivera muitos anos com uma mulher que apresentava como sua irmã, Sali havia passado boa parte da vida adulta nos cantos mais distantes do país, estudando pedras. Fez doutorado em geologia. Essa era uma opção comum entre os membros da intelectualidade. Arranjar uma profissão sem qualquer compromisso ideológico e se manter o mais longe possível do centro do poder. Como nunca se filiou ao Partido Comunista, ela não fazia parte de nenhuma instituição agora desacreditada. Por outro lado, tinha credenciais impecáveis com relação a São Petersburgo. O seu trisavô foi um dos habitantes mais proeminentes da cidade em toda a sua história. Paul Bohr, relojoeiro do czar, construiu relógios que continuam funcionando e são extremamente valorizados no século XXI. 2 dos seus bisavós chegaram a São Petersburgo no século XIX, vindos da França e da Alemanha. Brilhante, bem-falante, daquele estilo que não faz rodeios, Sali logo inspirava confiança e o desejo de segui-la. Com um cigarro pendendo dos lábios,
Era capaz de comandar uma multidão para cima e para baixo na Nevsky, parando até o trânsito, disse um dos seus adversários políticos 20 anos mais tarde. Eu a vi fazer isso uma vez e foi impressionante. Ninguém tinha a menor chance de competir com ela. Em fevereiro de 1988, eclodiu o conflito entre o Azerbaijão e a Armênia, o primeiro de muitos conflitos étnicos que viriam a ocorrer no Cáucaso Soviético. Na região relativamente próspera e predominantemente muçulmana do Azerbaijão, a localidade denominada Nagorno-Karabakh, cuja população em sua maioria é de origem armênia, declarou a intenção de se separar do Azerbaijão e se unir à Armênia, uma pequena república pobre da União Soviética, majoritariamente cristã. Excetuando-se uns poucos dissidentes mais visionários, ninguém naquela época poderia imaginar que o Império Soviético pudesse se desintegrar, muito menos que isso pudesse se verificar tão cedo. Os acontecimentos de Nagorno-Karabakh vieram mostrar que o impensável era possível. E não só, eles deixaram bem claro como isso ia ocorrer. A União Soviética se romperia pelas divisões étnicas e tal processo seria doloroso e violento. De repente, uma grande quantidade de manifestantes pró-independência estava saindo às ruas de Nagorno-Karabakh e dias depois irromperam pogroms em Sangait, cidade do Azerbaijão com uma considerável população armênia. Mais de 30 pessoas morreram e outras centenas ficaram feridas. Assustada, a intelectualidade soviética observava aquelas inimizades étnicas e religiosas aflorarem. Em junho, depois que o governo regional de Nagorno-Karabakh declarou oficialmente a sua intenção separatista, mais de 300 pessoas se reuniram numa praça de Leningrado numa demonstração de solidariedade ao povo armênio. Mas, para o fim do verão, ativistas pró-democracia conseguiram que crianças armênias de Sangait viessem para colônias de férias nos arredores de Leningrado. Uma antropóloga chamada Galina Starovoitova, aquela cujo assassinato eu iria cobrir 10 anos mais tarde, tornou-se a mais célebre porta-voz das questões armênias. Em 10 de dezembro, quase todos os membros do Comitê Separatista de Nagorno-Karabakh foram presos. 2 dias depois, houve uma verdadeira onda de batidas policiais em Leningrado. Todas as 5 pessoas cujos apartamentos foram revistados eram ativistas radicais pró-democracia. Entre eles estavam o ex-prisioneiro político Yuri Rybakov e Ekaterina Podoltseva, aquela matemática que teve a ideia de chupar limão para calar a banda de música. Todos foram indiciados no artigo 70 do Código Penal Soviético, que previa de 6 meses a 7 anos de cadeia por divulgação de propaganda anti-soviética e, mais ainda, no caso de reincidência. Esse seria o último caso de enquadramento no artigo 70 ocorrido na história do país. Em suma, a transformação da sociedade soviética continuava a se fazer no esquema 2 passos para frente, 1 passo para trás. Manifestações públicas, impensáveis apenas 2 anos atrás, eram seguidas por batidas policiais e o discurso errado ainda podia atirar alguém na prisão por um bom tempo. A censura vinha sendo gradualmente suprimida. O romance Doutor Zhivago, de Boris Pasternak, foi finalmente publicado na União Soviética nesse ano, mas Alexander Solzhenitsyn ainda era um autor banido. Andrei Sakharov, embora autorizado a viver em paz na própria casa, estava sempre deparando com barreiras insuperáveis na vida pública. No verão de 1988, o dissidente e prêmio Nobel visitou Leningrado. O mais famoso jornalista da TV gravou uma entrevista com ele, mas os censores impediram a sua transmissão.
um produtor resolveu levá-lo a um programa pioneiro sobre questões públicas que ia ao ar tarde da noite e que vinha adquirindo rápida popularidade. Não incluiu o nome de Sakharov no roteiro, pois este seria vetado pelos censores, que acabaram assinando um papel onde havia banalidades do gênero. Esta noite vocês vão ver isso em nosso programa. Não diga. E isso também. Incrível, é sério? É a mais pura verdade. Será possível? Os censores nem desconfiaram que imagens de Sakharov estariam sendo projetadas numa tela enquanto esse diálogo estivesse acontecendo, não apenas deixando claro o que os produtores pretendiam levar ao ar, mas também dando aos espectadores tempo suficiente para avisar a todos os seus conhecidos, mandando que ligassem a televisão. Ninguém foi demitido por enganar os censores, o que foi talvez um dos maiores indícios de que as mudanças que estavam se processando na União Soviética eram profundas e possivelmente irreversíveis, e que elas viriam transformar não apenas a mídia, mas também as suas instituições políticas aparentemente intransigentes. No dia 1º de dezembro, entrou em vigor uma nova lei eleitoral, pondo efetivamente fim ao monopólio do Partido Comunista sobre o poder do Estado. O ano de 1989 começou com os ativistas pró-democracia se reunindo em Leningrado para organizar o que poucos meses atrás parecia impensável: uma campanha eleitoral. Constituiu-se um comitê denominado Eleições 89, liderado, entre outros, por Marina Sali, e esse comitê imprimiu panfletos ensinando as pessoas a votar. Abre aspas. Vai haver 2, 3 ou 4 nomes na cédula. São candidatos que estão concorrendo uns com os outros. Você precisa escolher um único nome e eliminar o resto. Fecha aspas. Na verdade, o sistema era bem complicado. Por toda a União Soviética, 2.250 candidatos seriam eleitos para o Congresso. Entre estes, 750 representando distritos territoriais, 750 representando distritos administrativos, 750 representando o Partido Comunista ou instituições por ele controladas. Fosse como fosse, era a primeira vez que eleitores da maioria das regiões do país poderiam realmente escolher entre 2 ou mais candidatos. Em Leningrado, os funcionários do Partido Comunista sofreram derrota fragorosa. A antropóloga Galina Starovoitova foi eleita representante dos armênios no Soviete Supremo. Aliou-se a uma minoria dos recém-eleitos, cerca de 300 ao todo, formando uma facção pró-democracia liderada por Sakharov. Uma vez eleito, o ex-dissidente resolveu lutar pelo fim do comando do país pelo Partido Comunista, rejeitando a disposição constitucional que garantia ao partido a primazia na política soviética. Entre os outros membros de destaque do grupo interregional estavam o aparatique de maus bofes, Boris Yeltsin e Anatoly Sobchak, um belíssimo e bem-falante professor de direito de Leningrado. Durante a estonteante campanha eleitoral, que foi muito breve, menos de 4 meses entre a promulgação da lei revolucionária e a eleição propriamente dita, Sobchak ficou famoso como orador destacado. Numa das suas primeiras aparições diante de potenciais eleitores, percebendo que a plateia estava cansada e entediada, ele deixou de lado o discurso que havia preparado sobre questões locais e nacionais e decidiu encantar os ouvintes com a sua oratória. Abre aspas. O meu sonho, disse ele, é que a próxima eleição seja organizada não pelo Partido Comunista, mas pelos próprios eleitores, e que esses eleitores sejam livres para se unir e formar organizações. Que os comícios de campanha sejam abertos a quem quiser comparecer, sem que se exijam passes especiais para a entrada ali.
que qualquer cidadão tenha o direito de se candidatar ou de indicar um candidato, e que as candidaturas não tenham de se submeter a toda uma série de etapas para serem aprovadas, mas sejam simplesmente incluídas nas cédulas, desde que haja um número suficiente de assinaturas para apoiá-las. Decididamente, aquela era uma visão utópica. Os deputados do povo, como eram oficialmente chamados os membros do quase-parlamento soviético, se reuniram para a sua primeira sessão em fins de maio de 1989. Por todo o país, as ruas ficaram desertas durante 2 semanas. As famílias se postaram diante da TV para assistir aos debates políticos que se travavam diante dos seus olhos pela primeira vez na vida. Todos ficaram sentados ali, vendo a história se fazer. A enorme e complexa Assembleia logo se polarizou entre 2 figuras: Gorbachev, o chefe de Estado, e Sakharov, a suprema autoridade moral da época. Jovem, enérgico e agora seguro de sua posição e de sua popularidade, Gorbachev transpirava confiança. Já Sakharov, encurvado, de voz branda, propenso a tropeçar tanto na fala quanto no andar, parecia deslocado e ineficaz. Aparentemente, estava cometendo o maior erro de sua vida quando, no último dia da sessão do Congresso, subiu à tribuna e se lançou num discurso longo e intricado. Vinha pedir a revogação do artigo 6º da Constituição Soviética, que assegurava ao Partido Comunista o governo da nação. Falava do iminente colapso do império, tanto da própria União Soviética quanto do Bloco Oriental, e implorava ao Congresso que votasse pela necessidade da reforma. O imenso salão foi ficando cada vez mais inquieto e agressivo. Os deputados do povo começaram a bater com os pés no chão, tentando calar Sakharov. O velho dissidente, com o microfone na mão e tentando se fazer ouvir, exclamou: "Mas estou me dirigindo ao mundo." Mikhail Gorbachev, sentado a poucos passos de onde Sakharov tentava fazer o seu discurso, parecia furioso, aparentemente, tanto por causa do teor das palavras do outro, quanto pelo pandemônio que se instalou no plenário. De repente, o velho deputado se calou. Gorbachev havia desligado o seu microfone. Sakharov pegou as folhas de cima da tribuna, aproximou-se do secretário-geral e lhe estendeu as mãos trêmulas que seguravam o seu discurso. Gorbachev pareceu enojado. "Leve isso para longe de mim", esbravejou. Gorbachev se excedeu, humilhando Sakharov daquele jeito pela televisão. 6 meses depois, quando morreu de um ataque cardíaco, no segundo dia da segunda Assembleia do Congresso dos Deputados do Povo, tendo nesse meio tempo presenciado a queda do Muro de Berlim e o desmantelamento do Bloco Oriental, como ele próprio havia previsto, Sakharov passou a ser visto como mártir e Gorbachev como seu carrasco. Dezenas, talvez centenas de milhares de pessoas compareceram ao seu funeral em Berlim. As autoridades locais tentaram, como sempre, mas inutilmente, impedir qualquer manifestação, fechando as estações do metrô que ficavam perto do cemitério e instalando cordões de isolamento em toda a área. As pessoas andaram quilômetros a pé, enfrentando o frio e com toda a calma iam rompendo os tais cordões. Em Leningrado, cerca de 20.000 pessoas se reuniram para uma homenagem na tarde em que Sakharov foi enterrado. Como a proposta de realizar o evento no centro da cidade foi rejeitada, o movimento começou numa das grandes áreas desertas que cercam as cidades socialistas. Esse era um espaço amorfo, defronte do Teatro Lenin. Vários oradores se sucederam na tribuna para falar de Sakharov. Apesar do frio cortante, a multidão continuava a crescer,
mesmo depois que o discreto sol de inverno já tinha desaparecido. Ao anoitecer, aquelas pessoas decidiram, de forma aparentemente espontânea, marchar até o centro da cidade. Milhares de manifestantes formaram uma grande procissão, como se guiadas por uma mão invisível, e deram início a uma caminhada longa e penosa. As pessoas se revezavam indo à frente do grupo, carregando um retrato de Sakharov e uma vela acesa. Durante todo o trajeto, Marina Sali seguiu atrás da foto, simbolizando, por um lado, a sua disposição para seguir os passos do grande dissidente, e, por outro, que ela assumia a responsabilidade por aquela marcha ilegal. Menos de 6 semanas antes, Sali e seus partidários haviam participado de uma marcha bem diferente, a comemoração anual do aniversário da Revolução de Outubro, realizada no dia 7 de novembro. Cerca de 30 mil pessoas se juntaram ao contingente pró-democracia nesse desfile. A polícia tentou tirar o grupo do alcance das câmeras de TV, mas quando estavam diante do palanque, de onde o primeiro secretário do Comitê Regional do Partido em Leningrado acenava para o povo, os participantes do grupo pró-democracia pararam e começaram a cantar: Frente Popular, Frente Popular. Aqueles que formavam o contingente comunista oficial tentaram calar os manifestantes sem perder o passo da marcha. O secretário do partido continuou sorrindo e acenando como se nada de estranho estivesse acontecendo. Foi a última vez que ele subiu num palanque para saudar a multidão no dia 7 de novembro. Nesse dia, os manifestantes pró-democracia haviam se contraposto ao disciplinado contingente comunista que contava com a sanção oficial. Agora, estavam simplesmente reivindicando a cidade como sua. A marcha durou várias horas. A multidão suplantou todos os esforços da polícia para dispersá-la. Pararam para fazer pequenas assembleias em vários locais simbólicos ao longo da caminhada. Surgiram velas em todas as mãos. Outras milhares de pessoas foram se unindo a eles durante a caminhada. Para Sali, aos 55 anos e acima do peso, aquilo era um esforço assustador. Estava usando um pesado casaco de pele, um pouco pequeno demais, o que a obrigava a andar com os botões abertos, deixando-a exposta e inadequadamente vestida. A certa altura, ela escorregou e caiu, e embora não tenha se machucado, ficou muito envergonhada. Ao longo das várias horas de marcha, ficou o tempo todo recebendo notícias dos manifestantes que fechavam a fila. A polícia continuava tentando dispersar a procissão. No dia seguinte, contou Sali, muitos anos depois, estávamos na minha casa, trabalhando na plataforma da Frente Popular, pois nós planejávamos realizar um congresso, quando apareceu um coronel da polícia com um mandado de prisão contra mim por organizar uma marcha ilegal. O policial nos surpreendeu dizendo: "Sabe, eu poderia ter chegado aqui e não encontrado ninguém em casa. Ele foi um amor." Mas eu repliquei: Não, faça o que tem de fazer." Recebi o mandado e começamos imediatamente a ligar para os advogados e para a imprensa. Pela manhã, eu me apresentei à delegacia. Eles ficaram tentando me obrigar a dizer quem havia organizado a marcha. Eu só fazia repetir. Como vou saber? Não lembro. Tinha tanta gente lá. Na verdade, um dos seus companheiros da Frente Popular havia sido o idealizador da manifestação. Eles insistiam em querer uma resposta. Prosseguiu ela. Enquanto eu estava lá, chegou um telegrama. Alguns líderes democráticos de Moscou, bastante conhecidos, vinham tomar a minha defesa. Disseram-me então que eu seria levada ao tribunal. Aí segurei firme na mesa com as 2 mãos e disse: "Vocês vão ter de me arrastar. Não vou a lugar nenhum até que meu advogado chegue."
Passei o dia inteiro na delegacia. Eles ficaram dando telefonemas, tentando obter instruções sobre o que fazer comigo. No fim, pegaram todos os meus documentos, levaram-me para uma sala com grades nas janelas e me trancaram lá dentro. Depois tudo terminou e me deixaram sair, sob os gritos de alegria dos meus amigos, que tinham se reunido diante do prédio. No dia seguinte, os jornais de Leningrado estampavam na primeira página a manchete: presa por homenagear Sakharov. E Marina Sali, que já era uma das pessoas mais populares da cidade, tornou-se indiscutivelmente a sua líder política. Em 2 meses haveria eleições municipais e Sali seria a grande vitoriosa. Anos mais tarde, ela declarou que não pretendia se candidatar. Tinha planejado coordenar a campanha para outros candidatos da Frente Popular, mas depois da prisão pela marcha em memória de Sakharov, precisava da imunidade para evitar o processo. Essa seria a primeira Câmara Municipal eleita na história de Leningrado e, na verdade, o primeiro governo eleito na União Soviética. Como todas as demais cidades, Leningrado era administrada pelo dirigente local do Partido Comunista. Os novos políticos, bem como as novas regras, propuseram que o partido fosse relegado à condição de partido político e que a cidade fosse governada por um sistema de democracia representativa. A transição foi rápida, sofrida e, às vezes, hilária. Na eleição de março, os candidatos pró-democracia impuseram uma derrota fragorosa aos comunistas, obtendo cerca de 22/3 das 400 cadeiras. Dessas, 120 ficaram com a Frente Popular. Após a eleição, formou-se um comitê organizador, composto por 60 representantes eleitos, para discutir as futuras atividades da Câmara. Boris Gidaspov, o dirigente do partido em Leningrado, convidou o comitê para a reunião no Instituto Smolny, um prédio histórico que havia sido um estabelecimento de ensino e que agora abrigava a sede regional do partido. Gentilmente, os representantes eleitos sugeriram que Gidaspov viesse vê-los no Palácio Mariinsky, uma construção imponente que dá para a Praça Santo Isaac. Era ali que funcionava a antiga Câmara Municipal Comunista, onde os ativistas da Batalha do Angleterre foram tentar negociar com as autoridades locais, e era ali que a nova Câmara Democrática teria a sua sede. Gidaspov, a própria personificação da velha guarda, passara a vida inteira trabalhando no complexo militar industrial de Leningrado, tendo rápida ascensão e comandando grandes instituições, antes de ser indicado para assumir a chefia da seção local do partido em 1989. Entrou na sala de reuniões do Mariinsky e foi direto para a cabeceira da mesa. Assim que se sentou, porém, um dos recém-eleitos lhe disse: "O seu lugar não é aí?" Estava acontecendo a mudança da guarda. Outra cena igualmente simbólica se produziu dias depois no salão principal do mesmo prédio, quando a nova Câmara se reuniu para a sua primeira sessão. Os 400 novos membros da casa tomaram os seus lugares no imponente anfiteatro e, olhando para baixo, viram uma mesinha, pequenina como uma casca de noz, onde já havia 2 homens sentados. Ambos eram burocratas do partido, daqueles dos velhos tempos, e pareciam saídos da mesma forma que Gidaspov. Atarracados, ombros largos, terno cinzento, o rosto embaçado, o que lhes dava um ar de estar sempre com a barba por fazer. Um deles se levantou e começou a ler um discurso padrão que se iniciava dando os parabéns aos novos representantes por sua eleição. Um dos que estavam sendo felicitados se aproximou da tal mesa e perguntou: "Quem lhe disse que o senhor estaria comandando os trabalhos?" O burocrata recuou confuso e Alexei Kovalov, o preservacionista que ficou conhecido como o herói da Batalha do Angleterre, pôs-se diante da Assembleia
sugerindo que os dois visitantes parassem de atrapalhar o andamento da reunião. Os dois homens se levantaram e Kovalov e Sali tomaram os seus lugares para assumir o comando da primeira sessão da primeira Câmara democraticamente eleita de toda a União Soviética. A sessão foi aberta como planejado pelo Comitê Coordenador, com 3 dos seus membros fazendo os comunicados regulamentares. Quando eles chegaram à frente da sala, ouviram-se gargalhadas por todo lado, pois todos exibiam o aspecto padrão do intelectual, suéter de gola rolê e barba. Foi fantástico, diz um sociólogo que estava presente. Uma completa transformação de atmosfera, os sujeitinhos de terno saindo, a informalidade chegando. Acatando o que um deles chamaria mais tarde de noção aguda de democracia e que os tinha trazido ao Mariinsky, uma das primeiras decisões dos recém-eleitos foi tirar os guardas do palácio para que qualquer cidadão pudesse ter acesso aos gabinetes e ao plenário. O Mariinsky parecia até uma grande estação ferroviária durante a Guerra Civil, escreveria tempos depois um dos membros da Câmara. Dezenas de sem-teto ficavam parados na porta do plenário, segurando os parlamentares pelo braço e tentando lhes enfiar folhas datilografadas nas mãos. Lembro de um sujeito barbudo que ficou tentando convencer a Câmara a apreciar uma das suas invenções brilhantes. Votamos pela retirada dos guardas do palácio e, literalmente, no dia seguinte, fomos obrigados a calcular o preço dos detalhes em bronze do interior do prédio, que já haviam desaparecido. Logo a guarda foi reestabelecida, mas as pessoas continuaram frequentando o local. Elas tinham esperado tanto tempo para ser ouvidas, observou mais tarde outro membro da Câmara. Quando os eleitores vinham nos ver, nós nos sentíamos um pouco como padres no confessionário. Dizíamos: não posso conseguir um apartamento para você, isso está além dos limites da minha autoridade. Então eles replicavam: eu só quero que você me ouça. Nós ouvíamos com paciência e atenção e eles iam embora satisfeitos. Poucos meses depois, aqueles novos políticos iam perceber que os eleitores não queriam apenas ser ouvidos, queriam também ser protegidos e ter o que comer. Em respeito aos princípios da democracia radical, a Câmara Municipal não tinha um presidente formalmente designado. Isso, porém, acabou se revelando nada prático e até mesmo nada político, enquanto os novos membros da Câmara tentavam inventar procedimentos parlamentares, praticamente do zero, testando e corrigindo questões de ordem em tempo real e muitas vezes com a sessão sendo transmitida ao vivo pelo canal de TV local. Os eleitores de Leningrado começavam a ficar impacientes. A cidade, o país, a própria vida pareciam estar desmoronando por todo lado e os democratas ficavam ali praticando a democracia sem levar a nenhum resultado. Marina Sali, que continuava sendo a política mais popular da cidade, decidiu não concorrer à presidência da Câmara. 20 anos depois, teve dificuldades em explicar aquela decisão. Gostaria que alguém pudesse me dar essa resposta, declarou. Teria sido por estupidez, inexperiência, timidez ou ingenuidade? Não sei, mas o fato é que não concorri, e foi um erro. Com a recusa de Sali, os ativistas da Câmara Municipal decidiram lançar mão do outro herói local da perestroika, Anatoly Sobchak, o professor de direito que ficou conhecido em Moscou como o democrata de Leningrado. Sobchak era bem diferente dos seus colegas barbudos que usavam suéteres. Em contraste com o ar contemplativo, em geral modesto, desses indivíduos, ele assumia ostensivamente o gosto por se vestir bem. Os comunistas viviam criticando-o pelos seus trajes burgueses e, uns bons 20 anos depois, o blazer xadrez, que era a sua marca registrada, ainda é mencionado em reminiscências políticas, e era um orador contundente. Parecia adorar o som da própria voz,
Como disse um dos seus ex-colegas, Sobchak podia interromper uma reunião de trabalho fazendo um discurso de 40 minutos, totalmente de improviso, sobre as vantagens de se construir uma ponte imaginária e fascinar os seus ouvintes, falando sobre coisas sem a menor importância. Embora pertencesse ao grupo interregional de Sakharov, no Soviete Supremo, era um homem muitíssimo mais conservador que os informais que o estavam chamando de volta a Leningrado. Como professor que havia lecionado direito na academia de polícia, sob muitos aspectos, ele fazia parte do sistema soviético que estava chegando ao fim. Acabava de se filiar ao Partido Comunista, nitidamente persuadido que, com todas as reformas de Gorbachev, a instituição continuaria a comandar o país. E numa cidade dividida, que os novos políticos democratas vinham chamando mais e mais frequentemente pela histórica denominação de São Petersburgo, Sobchak foi contra essa mudança de nome, alegando que Leningrado refletia melhor o valor militar da região. Sobchak também era muito mais político que qualquer um dos informais seria capaz de ser. Tinha uma ambição considerável, não tardaria muito a declarar para quem quisesse ouvir que seria o próximo presidente da Rússia. Nesse meio tempo, em escala municipal, pretendia mandar em toda a Câmara sem a mínima consideração para com os democratas que o tinham chamado ao trono. Para conseguir o seu intento, fez às escondidas um conchavo com a facção minoritária do partido e, para a surpresa de todos, os comunistas votaram nele. Em troca, poucos minutos depois, Sobchak frustrou todas as expectativas, não nomeando Sali ou qualquer outro democrata de destaque para ser o seu vice. Escolheu Vyacheslav Shcherbakov, membro do Partido Comunista e contra-almirante. Os democratas, mesmo desconcertados, não deixaram de honrar o compromisso assumido com Sobchak e votaram confirmando aquela nomeação. Então Sobchak fez seu discurso. Explicou tintim por tintim como encarava a sua missão. Estava ali para ser o patrão, não o líder. A seus olhos, a Câmara Municipal andava entalada nos procedimentos democráticos só pelos procedimentos democráticos, como ele descreveu, e queria dar início à tarefa de governar efetivamente a cidade. A cada minuto que passava, a sua voz ia soando mais confiante, e Sobchak informou àquela Câmara que as coisas iam começar a mudar. Percebemos o nosso erro assim que acabamos de votar nele, relatou um dos membros da Câmara tempos depois. Sobchak estava decidido a destruir aquilo que a maioria dos eleitos considerava o maior feito obtido nos 2 meses de trabalho ali dentro, a criação de um jeito não soviético de fazer as coisas. Os informais voltaram para casa, chocados e abatidos. Já Sobchak foi para o aeroporto embarcar para uma conferência jurídica nos Estados Unidos. O período que ele passou em São Petersburgo foi um dos mais obscuros, declarou Gevorkian, referindo-se à biografia que havia escrito com 2 colegas. Nunca consegui descobrir como ele se aliou a Sobchak. Em Leningrado, os colegas de Putin na KGB pareciam estar tentando não combater a nova realidade política, mas se adaptar a ela. E de início, tudo indicava que era isso que ele também teria de fazer. Em vez de deixar a KGB num ímpeto de raiva, ficar ali, mesmo de cara feia, e procurar novos colegas, novos mentores e talvez novas formas de exercer alguma influência por trás dos panos. A frase "uma vez espião, sempre espião" estava efetivamente correta. A KGB sempre manteve os seus homens na coleira. Mas para onde foram todos aqueles espiões exauridos? Na sua composição tão inchada, a organização tinha um nome e uma estrutura para esse tipo de coisa: reserva ativa.
Na verdade, eram incontáveis e talvez até incontados oficiais infiltrados em todas as instituições civis da União Soviética. Cerca de um ano depois, quando um general chamado Vadim Bagatin foi nomeado por Gorbachev para assumir a KGB com a função de desfazer a instituição, foi a reserva ativa que ele achou mais desconcertante e intratável. Eram oficiais regularmente empregados em todas as organizações estatais e cívicas de algum peso, escreveu ele. Em geral, muitos dos funcionários das tais organizações, se não todos, sabiam que aqueles indivíduos trabalhavam para a KGB. Os homens da reserva ativa realizavam as mais diversas funções. Alguns controlavam as autorizações dos sistemas de segurança, enquanto outros se dedicavam ao monitoramento do clima e das conversas do lugar em que trabalhavam, tomando o que consideravam a atitude adequada com relação a qualquer dissidente. Existem, de certo, situações em que uma organização de polícia secreta precisa ter alguém infiltrado numa ou noutra instituição, mas o que se esperaria nesses casos era que esse tipo de ação fosse secreta. Que serviço secreto é esse, cujo pessoal pode ser identificado por quem quer que seja? Bakatin respondeu à sua própria pergunta. A KGB, tal como era, não podia ser denominada um serviço secreto. Era uma organização formada para controlar e eliminar toda e qualquer coisa. Parecia ter sido criada especialmente para organizar golpes e conspirações, e possuía todo o material necessário para levá-los adiante. Suas próprias forças armadas, especialmente treinadas, a capacidade de rastrear e controlar comunicações, seu próprio pessoal dentro de todas as instituições essenciais, um monopólio da informação e várias outras coisas. Era um monstro que estendia os seus tentáculos por toda a sociedade soviética. Vladimir Putin decidiu ocupar um lugar na ponta de um desses tentáculos. Putin disse ao amigo violoncelista que estava pensando em se mudar para Moscou e ingressar na vasta burocracia da KGB na capital. Mas depois resolveu ficar em Leningrado e, talvez por ser sempre atraído pelo que lhe era familiar, voltou-se para a única instituição fora da KGB com a qual tivera algum vínculo, a Universidade de Leningrado. O seu novo posto era o de chanceler assistente para relações exteriores. Como todas as organizações da União Soviética, a universidade estava começando a reconhecer a possibilidade de existência de relações exteriores. O corpo docente e o discente começavam a viajar para o exterior a fim de estudar ou participar de congressos. Ainda precisavam enfrentar enormes obstáculos burocráticos, mas a chance de fazer essas viagens, antes reservada a um grupinho seleto, era agora acessível para muitos. Também começavam a chegar alunos e professores vindos de fora. Mais uma vez, uma opção que só existia para os países do bloco socialista e um punhado de estudantes ocidentais escolhidos a dedo, agora estava disponível para qualquer um. Como milhares de outras instituições soviéticas, a Universidade de Leningrado viu a sua verba governamental ser drasticamente reduzida e tinha esperanças que as relações exteriores, assumissem elas a forma que fosse, pudessem lhe trazer o dinheiro tão necessário. Era um trabalho perfeito para um membro da reserva ativa, não apenas porque os ocupantes de tais postos eram tradicionalmente nomeados pela KGB, mas também porque, de um modo geral, todos acreditavam que ninguém era melhor que eles quando se tratava de procurar e implementar relações com estrangeiros. Afinal, eram os únicos que tinham experiência nesse campo. Putin disse que tencionava escrever uma dissertação e talvez ficar definitivamente na universidade. Na verdade, porém, como acontecia com quase tudo na União Soviética naquela época,
o tal emprego tinha algo de transitório, e ele acabou ficando ali menos de 3 meses. A história de como Putin acabou trabalhando para Anatoly Sobchak enquanto este foi presidente da Câmara Municipal de Leningrado é conhecida de todos, muitas vezes contada e recontada e, com toda certeza, inverídica em muitos ou em todos os seus detalhes mais divulgados. Segundo a versão apócrifa, Sobchak, professor de direito e político célebre, estava passando pelos corredores da universidade, viu Putin e o convidou para ir trabalhar com ele na Câmara. Na versão do próprio Putin, um ex-colega de faculdade conseguiu marcar uma entrevista para ele no gabinete de Sobchak. Segundo ele, embora houvesse assistido às suas aulas nos anos 1970, não mantinha qualquer relação pessoal com o professor. Lembro bem da cena, disse ele aos seus biógrafos. Entrei, me apresentei e lhe contei tudo. Sobchak era um sujeito impulsivo, e então foi logo dizendo: "Vou falar com o chanceler. Você começa na segunda, está decidido? Vou tomar todas as providências e você será transferido." No sistema soviético de atribuição de cargos, era comum funcionários serem transferidos como servos, desde que os seus donos concordassem. Não posso deixar de dizer, Anatoly Alexandrovich, será um prazer vir trabalhar para você. Estou interessadíssimo, quero esse emprego, mas há um detalhe que representará provavelmente um obstáculo à minha transferência. E ele perguntou: "O que é?" "Preciso lhe dizer", prossegui, "que não sou um simples chanceler assistente. Sou oficial da KGB." Ele ficou pensativo, pois na verdade não esperava por aquilo. Pensou por uns instantes e então exclamou: "Ah, que se dane!" Esse diálogo é de certo uma ficção e uma ficção medíocre. Porque Putin alega ter contado tudo se só foi dizer a Sobchak que era membro da KGB depois que este lhe propôs o tal emprego? Porque mostra Sobchak como um tolo e ignorante e um sujeito grosseiro? Afinal, todo mundo na Universidade de Leningrado sabia que Putin era agente da KGB. Provavelmente porque não havia ensaiado bastante bem aquela mentira quando a contou aos seus biógrafos, pois com toda certeza contava que eles fossem evitar a delicada e tão óbvia pergunta sobre como um oficial de carreira da KGB acabou indo trabalhar para um dos mais destacados políticos pró-democracia da Rússia. O próprio Sobchak contou uma ficção diferente. "Não foi absolutamente a KGB que designou Putin para trabalhar comigo", declarou ele em entrevista a um jornal na mesma semana em que Putin falava com os seus biógrafos. E isso explica a discrepância. "Eu mesmo encontrei com ele e o convidei porque já o conhecia. Lembro bem dele como estudante por causa do seu desempenho na faculdade de Direito. Porque se tornou meu assessor? Encontrei com ele, por mero acaso, nos corredores da universidade. Logo o reconheci, o cumprimentei e lhe perguntei o que andava fazendo. Fiquei sabendo que ele tinha trabalhado por um bom tempo na Alemanha e agora era assistente do chanceler. Putin foi um excelente aluno, embora tenha uma característica: não gosta de aparecer. Nesse sentido, é um homem destituído de qualquer vaidade, de qualquer ambição externa. Mas por dentro, é um líder." Sem dúvida alguma, Sobchak sabia que Putin era agente da KGB. E mais, foi exatamente por isso que o procurou. Esse era o perfil político do professor. Tinha um vibrante discurso pró-democracia, mas gostava de poder falar a partir de uma sólida base conservadora. Também foi por isso que escolheu um contra-almirante comunista para ser o seu vice na Câmara Municipal. Sobchak não apenas se sentia mais seguro cercado por esses homens, saídos das várias forças armadas, mas também ficava mais à vontade com eles que com aqueles ativistas super instruídos
excessivamente falantes e inteiramente centrados no processo pró-democracia, como Salih e os outros do mesmo gênero. Ele tinha lecionado direito na Academia de Polícia de Leningrado. Tinha dado aula para homens idênticos ao que percebia que Putin era. Confiáveis, mas não brilhantes, não excessivamente ambiciosos e sempre atentos à hierarquia. Ademais, precisava de Putin pelos mesmos motivos que a universidade tivera para contratá-lo. Era uma das pouquíssimas pessoas em Leningrado que já tinha trabalhado no exterior e a cidade estava precisando de ajuda estrangeira e de dinheiro estrangeiro. Enfim, Sobchak, que havia feito carreira tanto na universidade, onde agora era titular, quanto no Partido Comunista, sabia que era muito mais sensato escolher ele próprio o seu auxiliar da KGB que deixar que alguém fizesse a escolha por ele. Agora, se Sobchak tinha razão quando acreditava que tinha escolhido o seu auxiliar, é uma pergunta que fica em aberto. Um ex-colega de Putin na Alemanha Oriental me contou que em fevereiro de 1990, o futuro presidente teve uma reunião com o major-general Yuri Drozdov, chefe da diretoria de inteligência ilegal da KGB, quando o oficial esteve em visita a Berlim. O único motivo possível de semelhante reunião seria comunicar a Putin o seu próximo cargo, disse-me Sergei Bezrukov, que fugiu para a Alemanha em 1991. Por que outra razão o chefe de um setor iria se reunir com um agente que já tinha a data marcada para voltar para casa? Esse tipo de coisa simplesmente não acontece. Bezrukov e outros agentes ficaram se perguntando que cargo seria esse e que importância teria para que um oficial de tão alta patente se envolvesse na história. Quando Putin foi trabalhar para Sobchak, Bezrukov ficou convencido de que ali estava a sua resposta. O seu antigo companheiro havia sido chamado de volta para se infiltrar no primeiro escalão da equipe de um dos principais políticos pró-democracia do país. O posto na universidade não passara de um degrau. Putin comunicou à KGB de Leningrado que estava prestes a mudar de cargo. Eu lhes disse, recebi uma proposta de Anatoly Alexandrovich para me transferir da universidade e ir trabalhar com ele. Se for impossível, estou disposto a me demitir. Eles responderam, não, por que faria isso? Vá para esse novo cargo, não há problema algum. Esse diálogo parece mais uma ficção absurda, mesmo no caso muito pouco provável de ele não ter sido impingido a Sobchak pela própria KGB. Putin não tinha motivo algum para supor que a oportunidade de infiltrá-lo junto ao mais proeminente democrata da cidade não fosse recebida pela organização com entusiasmo. Nessa época, os novos democratas tinham se tornado o foco principal da atenção da KGB. No ano anterior, Gorbachev havia criado a Comissão de Fiscalização Constitucional, um grupo com autoridade legal encarregado de zelar para que as práticas governamentais soviéticas estivessem em conformidade com a própria Constituição do país. Em 1990, a comissão deu início a um combate contra as operações sigilosas da KGB, proibindo qualquer ação baseada em instruções internas secretas, decisão que a KGB simplesmente ignorou. Em vez disso, pôs sob vigilância 24 horas por dia Boris Yeltsin e outros democratas de destaque. Grampeou seus telefones, inclusive em quartos de hotel onde eles se hospedavam. Grampeou também o telefone dos seus amigos, parentes, barbeiros e treinadores esportivos. Portanto, é extremamente improvável que Putin tenha dito a verdade quando declarou aos seus biógrafos que não fazia relatórios para a KGB enquanto trabalhou com Sobchak, recebendo pela Câmara Municipal, mas sem deixar de ter o salário da polícia secreta. Por incrível que pareça, como e quando Putin finalmente cortou os seus laços com a KGB, se é que isso aconteceu efetivamente,
é algo que não foi objeto de registro público ou sequer da criação de algum mito coerente. Putin contou que, poucos meses depois de ele ter ido trabalhar para Sobchak, um membro da Câmara Municipal começou a chantageá-lo, ameaçando denunciá-lo como agente da KGB. Ele se deu conta, então, que precisava sair. Foi uma decisão bem difícil. Já fazia quase um ano que eu tinha parado de trabalhar de fato para o serviço de segurança, mas toda a minha vida girava em torno dele. Estávamos em 1990. A União Soviética ainda não se tinha desagregado. O golpe de agosto ainda não tinha acontecido. Portanto, não se podia ver com clareza que rumo o país ia tomar. Sobchak era sem dúvida uma pessoa notável e um político proeminente, mas parecia arriscado vincular a ele o meu próprio futuro. Podia haver uma reviravolta completa num minuto, e eu nem conseguia imaginar o que faria se perdesse um emprego na Câmara Municipal. Andei pensando em voltar para a universidade, escrever uma tese e pegar um ou outro trabalho. Tinha uma situação estável na KGB e era bem tratado lá dentro. Era bem sucedido no interior daquele sistema, mas mesmo assim, resolvi sair. Por quê? Para quê? Eu estava sofrendo, literalmente. Precisava tomar a decisão mais difícil da minha vida. Pensei muito, tentando pôr as ideias em ordem, e depois me decidi. Sentei e escrevi a carta de demissão de uma só vez, sem fazer rascunho. Esse monólogo, feito 10 anos mais tarde, é de fato um documento notável. Se Putin efetivamente deixou a mais temida e mais assustadora organização da União Soviética, nunca, nem mesmo retrospectivamente, baseou a sua decisão em termos ideológicos, políticos ou morais. 10 anos mais tarde, quando ele se prepara para comandar a nova Rússia, admite sem hesitação que estava disposto a servir a qualquer amo. E mais que isso, que adoraria se calçar por todos os lados e servir a todos eles. E foi o que ele fez. A KGB perdeu a sua carta de demissão, seja por uma manobra inteligente ou porque aquela fosse uma organização cronicamente incapaz de dar conta da própria papelada. Mas qualquer que tenha sido o motivo, o fato é que Vladimir Putin ainda era um agente em 1991, quando a KGB finalmente resolveu executar o golpe de Estado para o qual ela parecia ter sido designada.